Olá pessoal, boa tarde. Então, nossa aula de hoje vai ser para falar sobre logística e controle de estoque. Uma das coisas muito importantes dentro da gestão farmacêutica é ter essa noção da logística e o controle de todo o estoque de produtos, né, que são oferecidos dentro da farmácia. Inclusive porque cada remédio tem uma forma de ser acondicionado, né? Então tem a questão da posologia, da estrutura dessa medicação, onde ela tem que ser armazenada, o tempo de transporte, né, na questão do balanço, dependendo do remédio. Então tudo isso precisa ser levado em consideração e, inclusive, a quantidade que precisa se ter em estoque. Existem remédios que têm menos tempo para poder vencer, né? Assim, posso assim dizer, para poder estar perdendo a sua validade. Tem remédio que dura um pouco mais. Então, tudo isso é importante saber, é interessante levar em consideração, inclusive porque esse estoque vai depender, como a gente falou em na aula de 2 semanas atrás, que inclusive se precisa saber o que mais vende, né, que mais vende dentro da farmácia, o produto que se mais vende para dentro do seu plano de marketing, né, você colocar ali um local visível, né, o remédio que mais vende, você tem um estoque bacana desse remédio. Então, para tudo isso precisa se ter um controle. E necessariamente existem sistemas de controle de estoque automatizado, né? Que você registra tudo que entra de produto dentro da farmácia e à medida que vai saindo, quando chega em uma determinada quantidade de produtos, o próprio sistema já avisa, né, que precisa ser feito um novo pedido. E esse sistema ele é um sistema inteligente, né? Ele vai saber. Inclusive, existem hoje sistemas que fazem o pedido automaticamente, não precisa nem fazer o pedido, ele já encaminha o pedido para o fornecedor e o fornecedor encaminha para a loja. Então, hoje a gente já tem toda essa forma de controlar esse estoque. Antes não, antes era no papel, né? Você precisava ter todo um trabalho para isso, mas graças à tecnologia desse novo tempo, né, desse novo momento em que a gente vive, se tornou bem mais fácil tá fazendo isso, esse controle de estoque. Então vamos lá, falar um pouquinho. A logística, como lembra Ballow 2001, página 21, é um processo de planejamento, implementação e controle de fluxo, desde o ponto de origem até a disponibilização ao consumidor. Começou a ser usada antigamente em missões de guerra para o transporte de suprimentos, armazenagens e movimentação, e hoje é uma ferramenta estratégica para as empresas. Então, desde de antigamente, já tínhamos essa gestão de estoque, né, principalmente por questões da guerra. Né, a guerra implicou nisso e fazia-se necessário, né, ter todo esse controle das armas, da pólvora, tudo que precisava. Sim, então retornando, nós tínhamos a utilização, né, desse controle de estoque para a guerra. Então, esse modelo, na verdade, ele veio daí e permeou até os dias de hoje. Claro, com o avanço da tecnologia, né, ele foi se atualizando. O controle de estoque também tem uma grande importância. Serve para manter um bom nível de serviço ao cliente, disponibilizando produtos e oferecendo ao marketing o suporte necessário para realizar as vendas. É importante para economizar nas compras dos lotes em produção, proteger contra mudanças de preços constantes, contra variações das demandas, instabilidades, proporciona maior segurança às empresas e a qualquer emergência que possa ocorrer. Isso afirma Martins. Então, o controle de estoque ele ajuda também, como a gente já explicou no início, né, na reposição desse produto. Então, quantos lotes precisam ser comprados, quanto tempo do estoque dura. Então, toda essa organização, né, toda essa demanda que vai surgir daí desse controle requer muita atenção.
inclusive porque tem mês que vende-se mais, vamos supor, né? A farmácia aqui em Imperatriz, um exemplo. Nós temos duas estações bem definidas, inverno e verão. A gente não tem primavera e nem outono. Ou faz muito, ou chove muito, ou faz muito calor. Quando há essa mudança de tempo, se vende muito, as pessoas ficam muito resfriadas. Vende-se muito xarope, vende-se muito Benegripe, vende-se muita vitamina C. Então, tem determinadas épocas do ano em que a farmácia precisa comprar mais porque ela já sabe que as pessoas vão procurar mais. Diante dessa pandemia que a gente está vivendo agora, né, talvez as empresas não esperassem, né, que fosse tão vender tanto, mas houve um momento em que faltou-se álcool gel, o álcool gel estava sendo vendido muito barato porque as empresas não esperavam essa demanda, nem quem vendia nem quem fornecia. Houve também aumento muito no consumo de vitamina C, que inclusive ainda se tem ainda muito consumo da vitamina C e dificilmente não se acha, né, facilmente assim nas farmácias. Todavia, se não houver uma correta organização, consequentemente ocorrem erros, que resultam em prejuízos e acurácias. Para evitá-los, é necessário o uso de softwares de planejamento e controle, assim como sistemas de gerenciamento, a exemplo do 5S. A gente não vai entrar a fundo nos sistemas de gerenciamento e, na verdade, vocês já viram um pouco que a questão das ferramentas, né, que é um sistema de gerenciamento do planejamento. 5S também é uma ferramenta, tá? Então a gente não vai entrar a fundo aqui porque vocês já viram algumas coisas sobre sistemas de gerenciamento que foram as ferramentas, e software de planejamento a gente mostrou na última aula. A gente já comentou um pouco, na verdade, né? Para o controle de mercadorias, é possível também a aplicação de outras técnicas, como o uso de códigos de barra, a utilização de auditorias de estoque, controlando a expedição. Para conseguir diminuir o percentual de erro, é necessário uma análise de todo o processo de expedição até o cliente e desenvolver o melhor sistema de controle, proporcionando melhoria nos custos, no serviço ao cliente, minimizar perdas de produtos e quaisquer outros prejuízos. Então, todo o processo ele precisa ser acompanhado, mesmo que seja automatizado, mesmo que se aplique código de barra para controlar a estrada, entrada e saída, é necessário fazer auditorias, é necessário controlar toda a expedição, né? Às vezes, assim, o consumo muito elevado de determinado produto precisa ser acompanhado realmente, principalmente se é necessário para esse produto uso de receita, se realmente todo produto que saiu houve a entrega da receita, né, a permanência da receita, para saber também, até por questões de fiscalização, se está tudo correto. De acordo com Ballow, as auditorias de estoque são muito importantes para o sistema de estoque. Ela faz o controle de maneira que não haja esgotamento do produto por demanda. A contagem física do estoque mostra o nível de itens de todos os produtos, e com os relatórios é possível rastrear todos os pedidos, evitando também que seja extraviado. Já para Martins, as informações da auditoria são usadas para ter novos pontos de referência, com os quais os relatórios são gerados. Neste sentido, um sistema de controle logístico pode perder a eficácia se a informação disponível for incorreta. Para isso é necessário levantar dados de tempos em tempos, ou seja, precisa-se ter um controle constante do estoque, precisa-se fazer auditoria constante de estoque. Né? Às vezes você tem no sistema, você faz uma contagem física, literalmente, você vai lá, faz uma contagem de todos os produtos, e aí você puxa do sistema a quantidade contábil, e aí compara os dois para ver se estão batendo. Né? Isso acontece bastante. Ser capaz de completar o ciclo de processamento do pedido sem cometer erros na requisição de pedidos do cliente pode minimizar o tempo do processamento. É provável que alguns erros ocorram, mas a quantidade deve ser cuidadosamente controlada se o tempo de processamento de pedido for uma consideração primordial na operação da empresa. Portanto,
Todo esse processo é realizado para que a etapa final do gerenciamento logístico ocorra como planejado. O serviço ao cliente é onde demonstra toda a preocupação de cada fase executada, trabalhando para elevar o atendimento ao cliente o mais alto possível e fidelizá-lo. Em qualquer empresa que atua na comercialização de produtos, o estoque apresenta-se como elemento fundamental. No ramo farmacêutico, não é diferente, sendo o controle e a gestão eficiente dos seus níveis peça-chave para a sustentabilidade financeira das farmácias. O estoque é o coração da farmácia. Se ele não vai bem, tudo pode ficar comprometido. O desabastecimento ou a falta de mercadorias traz consequências imediatas aos resultados e às vendas. Dilema dos estoques: manter níveis máximos e atender os clientes, sob o risco de maior aporte financeiro, ou manter quantidades mínimas para evitar a imobilização dos recursos financeiros. Mais estoques? Então, existe um dilema e dentro do ramo farmacêutico não é diferente. Existem dois pontos. Você ter um estoque considerável para atender os clientes, mas aí você, com esse estoque considerável, né, essa grande quantidade de produtos, de remédios em estoque, você ter muito dinheiro parado, que você espera vender, ou você mantém uma quantidade mínima para que evite que esse dinheiro fique parado, né, como recurso? É uma pergunta bem interessante. Então, como é que se chega a essa resposta? Acompanhando o gerenciamento do seu estoque. Vai existir produtos em que você precisa manter um estoque considerável? Sim. Existem produtos que você pode manter um estoque mínimo? Sim. Então, depende do produto que está sendo oferecido. Então, precisa-se ter esse controle. Nem tudo é necessário ter em grande quantidade, porque não se vende com tanta frequência. Para ter todo esse controle de estoque, muita coisa precisa ser levada em consideração. Localidade da farmácia, região, o que as pessoas mais compram, né? Observar até o que você mais vende para saber o que você precisa ter mais estoque. Isso se chama controle. Não importa se você é proprietário, gerente ou balconista, todos devem saber claramente que o sucesso financeiro da farmácia não depende apenas do volume geral de vendas, mas do quanto cada produto contribui para o lucro do estabelecimento. Cada item vendido na farmácia contribui de alguma forma para o lucro real. Conhecer esse dado é de extrema importância para o sucesso de seu trabalho. Compor o estoque de uma farmácia não é tarefa fácil, além de ser um grande investimento. Existem no mercado milhares de apresentações de medicamentos, o mesmo para itens de perfumaria. As três perguntas que devem ser feitas quanto aos níveis de estoque são: quanto comprar, para quanto tempo, quando comprar. Você precisa sempre fazer essas três perguntas. Então, aonde vocês estiverem, aonde vocês estiverem trabalhando nesse ramo em que vocês escolherem, para ter esse controle de estoque, isso é uma responsabilidade de todos, como a gente já bem deixou claro aqui. Levem essas três perguntas: quanto comprar, para quanto tempo e quando comprar. Tá? As empresas não podem imobilizar capital em estoques gigantescos, sob pena de sérios danos financeiros. Além disso, é importante dimensionar a variedade dos itens em estoque, com atenção especial para os medicamentos. Como já dissemos, são muitas marcas e apresentações, com a condição específica dos itens de referência, similares e genéricos. O mesmo item ou princípio ativo, portanto, apresenta-se sob várias marcas. Então, precisa ter todas as marcas, todos os princípios ativos? Não. Ter todos os similares, ter todos os genéricos? Não. Escolha dois, escolha um similar, escolha um genérico. 4 tipos de produtos. Eles não precisam ter os mesmos níveis de estoque, porque um vai vender mais. E assim você consegue controlar o estoque. Ele repete e eu reafirmo, né? Não é interessante imobilizar capital, porque se você tem um estoque parado, você tem dinheiro parado, você não consegue movimentar esse dinheiro, você não consegue comprar novos medicamentos.
e os medicamentos que mais saem, por isso que é importante ter esse controle. É preciso conhecer bem a clientela, onde o seu ponto comercial está instalado, identificar se os clientes são de passagem, da redondeza, a maioria aposentada, etc. Além disso, se há hospitais e consultórios próximos, o perfil de prescrição dos médicos e dentistas, entre outras informações. Vejam, não é somente colocar uma farmácia, é ter toda uma observação, todo um cuidado com que tipos de remédios estão sendo oferecidos, está sendo vendido, mas quase que remédio os médicos mais têm solicitado para ser comprado, então tudo isso precisa ser levado em consideração. A média da idade das pessoas que vão lá, o remédio que mais vende, se são aposentados, são pessoas que moram próximo, tudo isso lhe fornece a informação necessária do que você precisa ter em estoque com maior quantidade e do que você não precisa ter com tanta quantidade em estoque. Considerar a sazonalidade dos produtos, levando em conta as estações do ano, também é um fator importante para reforçar o estoque de determinados medicamentos específicos para cada época. Embora na atualidade existem outras condições até mais importantes quando se fala em sazonalidade, nos referimos ao marketing da indústria farmacêutica, hábitos de prescrição dos médicos, surtos, dentre outras situações. Então, cada médico receita um tipo de remédio, né? Uma certa parceria, a gente sabe que isso acontece. E tudo isso precisa ser levado em consideração. Mesmo que você tenha um similar ou um com o mesmo princípio ativo, se não foi esse da receita que o médico solicitou, muitos pacientes não vão querer comprar, porque confiam na palavra do médico. Então até isso vai ser preciso ser observado, né? Quem é o médico que está receitando, aquele paciente está indo na sua farmácia, para poder estar fazendo esse controle de estoque. Tá? Estoque na posologia correta. Todo cuidado com os estoques está pautado no acompanhamento da previsão do consumo e na demanda do produto. Através dessas estimativas, serão formulados parâmetros de compra, que servirão de base para a manutenção dos níveis de estoque. Esses dados devem ser atualizados frequentemente, sendo muito interessante, portanto, um software que faça estes cálculos. É aconselhável o uso de recursos informatizados para a gestão do estoque. Dificilmente a gente vai encontrar farmácias que já não tenham esse controle de estoque automatizado, né? Porque quando você vai montar uma empresa, você já precisa ver alguém para ter um sistema, para poder colocar todos os códigos, também para registro do produto e emissão de nota fiscal, cupom fiscal, por questões fiscais, né? Então, dificilmente, penso eu, a gente vai encontrar uma farmácia que não tem esse controle de estoque. É claro, é possível que ainda se encontre assim, nessas farmácias de periferia, de bairro, algo, alguma que talvez faça esse controle manual, ou não tenha esse controle, mas a maioria das farmácias hoje, ou dos negócios, eles vão ter esse controle de estoque automatizado. A curva ABC e a venda média. A gente vai falar um pouco agora sobre curva ABC. Curva ABC é um modelo de contagem, né, de controle de estoque, muito utilizado por grandes empresas e, no geral, né, a gente tem também, pode ser utilizado dentro da farmácia. A curva ABC é um método de valorização dos estoques, baseado em quantidades e custos unitários. Consiste em classificar o estoque em categorias denominadas A, B ou C. Na categoria A ficam os itens mais importantes, com alto retorno, e fazem parte de uma parcela significativa dos valores investidos em estoques, que devem ser tratados com atenção especial. São de alto giro e ocupam até 20% do estoque, garantindo 70% do faturamento. Todos na farmácia devem saber quem são tais produtos que garantem o maior faturamento da loja. Possuem boa margem de contribuição. Então isso precisa ser bem claro. Todos os funcionários precisam conhecer como são categorizados os produtos que a loja, que a farmácia está oferecendo. Então nós temos de categoria A, que são os que dão mais retorno, né, que saem mais rápido.
Os de categoria B, que ficam os produtos intermediários com retorno e rotatividade médios, ocupando cerca de 30% do estoque e correspondendo por até 20% do faturamento. Os compradores devem ter atenção a esses produtos para evitar faltas, pois podem influenciar o volume de vendas. Categoria C. Estão agrupados os itens menos importantes em termos de venda, correspondendo a até 70% dos estoques e somente 10% do faturamento. Embora sejam mais numerosos, esses itens possuem um valor inexpressivo em relação ao valor total do estoque. Então, os itens mais importantes, os itens que têm certa relevância e os itens que são menos importantes em termos de venda. E vejam que esses itens eles correspondem até 70% do estoque. São os produtos mais baratos. Já os de categoria A, eles ocupam 20% do estoque, mas garantem 70% do faturamento. Aqui está o gráfico para que vocês entendam um pouco sobre a curva ABC. Né? Creio eu que em algumas farmácias vocês terão a oportunidade de ver isso também de perto, tá? Aí vocês vão lembrar do professor aqui que falou isso para vocês. Esses números referem-se à variedade de itens e não à quantidade de cada um deles. Então, os números que vocês estão vendo são quantos itens a farmácia possui de certa categoria de material. Então, não são 20 caixas de remédio, são 20 remédios de fórmulas diferentes, tá? Como vocês veem aqui. Para chegar aos cálculos da curva ABC, são utilizados os dados de venda média diária de cada produto. A venda média diária é a quantidade média de saída de um produto em um dia. Então, nós temos aí os de categoria A, nós temos 20 variedades de itens. Categoria B, 50. Categoria C, 100. Estoque de segurança, estoque mínimo, né? E estoque máximo. Para definir corretamente o volume de estoque de cada produto e da farmácia inteira, o princípio é sempre o mesmo, partindo da VMD e da possibilidade de reabastecimento de sua farmácia pelos laboratórios ou distribuidores. Deve-se definir qual o número de dias que a farmácia terá de estoque de segurança. O estoque de segurança, ou mínimo, ou até mesmo ponto de chamada, que vocês podem também ver, é a quantidade mínima de determinado produto que deve existir em estoque. Destina-se a cobrir eventuais atrasos no seu reabastecimento. Para esse cálculo, considera-se o número de dias que o distribuidor demora para entregar o produto depois de feito o pedido. Por exemplo, 4 dias. Se multiplicarmos a VMD por 4, saberemos qual é o estoque mínimo que deve existir em sua farmácia para fazer uma nova compra. Isso permite que o produto seja comprado e recebido antes do seu estoque acabar e não comprometerá as vendas, seguindo o exemplo abaixo. VMD é igual a 1 unidade vezes 4 dias, que é o número de dias que demora a reposição. Portanto, a farmácia tem que ter 4 unidades quando fizer o pedido de reposição. Lembrando que esse exemplo, como eu falei, esse tipo de controle ele já é automático. O sistema ele tem a quantidade em estoque, ele sabe quantos dias demora para o pedido chegar, então quando chega no estoque mínimo ele emite um alerta para que o pedido seja feito. Em alguns tipos de sistema de softwares, automaticamente ele já encaminha o pedido para o laboratório, né, para o fornecedor, automaticamente ele já encaminha para o pedido ser feito. O sistema de reabastecimento pelo estoque mínimo garante que a mercadoria, em sua maioria, não acabe antes da nova chegar. O estoque máximo, que é o EM, ou o mais alto estoque permitido para a farmácia, trabalhar adequadamente, abastecida durante determinado número de dias, obedecendo às limitações do espaço físico, financeiras e etc. Para calcular a entrada, estude a saída. Para verificar como está o atendimento em relação ao estoque, há um indicador fácil a ser usado: a verificação do nível de serviço praticado. Essa análise deve ser feita produto por produto. O nível de serviço é calculado da seguinte forma: estoque igual a estoque atual dividido por venda média diária, que é igual a dias.
O resultado obtido será o número de dias necessários para que o estoque termine. Se esse valor for superior a 10 dias, é preciso rever o estoque máximo desse produto. Atualmente, a não ser que a frequência de abastecimento seja superior a uma semana, as farmácias não possuem estoque máximo de produtos acima de 15 dias de giro. Se isso acontecer, revise os cálculos e as compras. Tá? Isso é uma informação importante, talvez vocês não saibam. Eu, particularmente, também não sabia. Eu sou administrador, mas eu nunca trabalhei em farmácia. Mas está aí um dado relevante para que vocês saibam aonde vocês forem trabalhar. As farmácias trabalham, né, com um estoque máximo de produtos para no máximo 15 dias. A gente está falando de remédios, tá? E se houver na farmácia que vocês forem trabalhar um estoque maior do que produtos para 15 dias, não estou falando de 15 caixas de remédio, depende do remédio, do tipo de produto que você, quantos caixas saem por dia, todo esse controle, tá? Mas sempre trabalhar com estoque para no máximo 15 dias, tá? Se estiver trabalhando com estoque maior que isso, precisa ser revisto. Professor, por que no máximo 15 dias? O produto tem uma certa sensibilidade, né? Remédio, então assim, acomodação, estocagem, da data da fabricação para a data da validade, o término da validade, tudo isso precisa ser bastante observado cuidadosamente. Então 15 dias é um mínimo, é um máximo, né, que a gente pode ter de produtos dentro da farmácia para se trabalhar. Vamos agora fixar este conteúdo. Vou passar para vocês dois exercícios, tá? Vocês receberam, na verdade, né, uma folha. E essa folha tem uma historiezinha de um estoque. E aí duas perguntas para vocês responderem. Então façam esse controle lá, respondam essa pergunta. Qualquer coisa pode estar me chamando que eu estou à disposição, tá? E a outra pesquisa que vocês vão fazer é sobre aplicativos que estão sendo utilizados para auxiliar na logística da farmácia. Então, vocês vão estar me explicando esse aplicativo na aula online que hoje vai ter que sair, tá? Não me enrolo. Então, programe-se para aula online já já, tá? Falou, galera!